Paz seja convosco, povo de Deus. Que prazer estar aqui com vocês. Eu creio que hoje será uma bênção. E aonde você estiver acompanhando essa live, eu creio que vai ser através do Espírito Santo, algo direcionado ao seu coração. Estamos num propósito um pouco diferente. Estávamos fazendo, as lives de estudo e aprove a Deus nos trazer a oportunidade de fazer um momento um pouco diferente. Claro que a palavra do Senhor ela é muito importante, mas eu creio que o poder de Deus ela é manifestado e o poder de Deus a gente consegue ver nas pessoas através de testemunho. E é isso que a gente vai ver nesta noite. Eu creio que o Senhor vai estar falando fortemente através de um testemunho, uma história de superação, uma história de fé que vai edificar a cada um de nós. Então, eu quero que você desde já compartilhe essa live para quem você entende que neste momento está precisando, ouvir uma história de superação, uma história onde Deus operou desde o início. E eu estou aqui, fazendo essa live nesse intuito de falar um pouco da história da nossa irmã Ivanilde. A Ivanilda, Ivanilda está aqui conosco também, o nosso irmão André. Paz seja com todos. Glória a Deus. Primeiramente, agradecer, obrigado Ivanilda por ter aceitado prontamente estar conosco, falando a respeito da sua história, de tudo aquilo que você passou, Também agradecer ao nosso irmão André. Obrigado, André. Amém. Nós estávamos com outro irmão André, agora tenho outro André aqui me ajudando. Glória a Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Também prontamente aceitou o convite, de estar participando. Eu creio que Deus vai estar nos usando para extrair o melhor desse testemunho forte. Amém? É uma caminhadinha um pouco longa? Um pouquinho, hein? Um pouquinho. Nós estávamos conversando antes de iniciar e, meu Deus, quanta coisa, hein, irmã? São coisas que a gente carrega que, além de Deus, só a gente. E se a gente não abrir os nossos corações, você que está aí desse lado, pode achar que não consegue, mas através do que você vai ouvir aqui agora, você vai ter certeza de que você consegue, que você vai passar por cima do que você está passando e vai vencer. Sabe como quem? Como eu venci. Que eu estou aqui para contar que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Nós não podemos esquecer disso. Glória a Deus. Irmão André, foi forte o testemunho que a gente estava ouvindo? Foi muito boa a conversa antes, já para a gente já saber um pouquinho da história da irmã Ivanilda e com certeza vai edificar muito a igreja. Então vai ser bênção, vai ser bênção. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero iniciar este podcast, essa entrevista, orando, pedindo a Deus que através de tudo que for falado, a história da vida da nossa irmã, tudo que Deus fez na vida dela, com a permissão do Espírito Santo nessa noite, pedindo que o Espírito Santo leve essa mensagem como uma mensagem intuito para aumentar a sua fé. Talvez você tenha vivido dias onde você se acha que não é capaz mais, que talvez seja melhor desistir, ou talvez você não conhece ainda este evangelho que é manifestado através do poder de Deus, onde Deus renova, restaura, Deus levanta pessoas. E nessa noite eu quero orar. Vocês me permitem orar? Em nome de Jesus, aonde você estiver, feche seus olhos, encurve sua cabeça. Vamos orar ao Pai. Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, eu oro neste momento, para que tudo que for falado nessa noite, o Teu Espírito possa estar falando a cada um, Senhor. Senhor, eu peço, enquanto a Ivanilda estiver falando, Senhor Deus, e essa voz, o qual essas pessoas estarão ouvindo, que elas possam pegar e ouvir, Senhor Deus, e entender, mas que o Teu Espírito possa ir além, tocar, Senhor Deus, talvez um espírito que possa estar abatido, uma alma, Senhor Deus, angustiada, e nesta noite, neste momento, quando nós estamos fazendo essa live, eu não sei em qual momento eles vão estar ouvindo, mas eu creio, Espírito Santo, que o Senhor estará trabalhando na vida de cada uma dessas pessoas, mostrando que o Senhor é o mesmo Deus, que fez e opera no passado, ainda continua operando, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, temos muita coisa mesmo para estar aqui, absorvendo dessa história de superação. Mas queremos que você comece fazendo a apresentação, o seu nome, aquilo que Deus for tocar no seu coração agora. E essa história começa lá atrás, né, Ivanilda? Minha história começa muito atrás. Boa noite, povo de Deus.
Paz seja com todos. Meu nome é Ivanilda. Hoje eu tenho 48 anos. Moro no Paraná, Pontal do Paraná, cidade maravilhosa. E sou da Quadrangular do Marisol. Tenho uma família em Cristo aqui hoje. Eu queria contar um pouquinho, do que eu já passei há muitos anos atrás. Eu acredito que através disso, você pode ver que você também já passou por coisas parecidas, ou está passando também. Para quem me conhece, você não vem escrito na testa de ninguém o que a pessoa é, né? Eu passei uma fase muito difícil. Eu sou ex-presidiária, né? Tem muita gente que fala assim: hoje quem é crente ou é bandido ou foi isso, né? Sempre tem um passado, né? Mas eu vou te falar, eu trabalhava muito, sempre fui honesta, trabalhei muito, estudava, pelejei, concluí um curso que eu precisei, né? Mas eu vou contar na época que aconteceu, né? Em 2005, um pouquinho antes, um pouquinho bem antes, né? Talvez você conheça a Ivanilde, você que é da igreja do Marisol. Verdade. Eu conversando com a Ivanilde, eu falei assim, como que aconteceu? Porque a gente às vezes só sabe por cima da história, né? E a gente não sabe do passado. Provavelmente, assim, tem pessoas que ouvem falar, é um ex-presidiário, é alguma coisa. Pode ser que tenha um passado conturbado. Me diz um pouquinho, Ivanildo, você foi criado pelos seus pais, a sua infância. Como é que foi esse começo da sua vida, da sua história? Pois é, eu sempre fui criada com os meus pais, minha mãe evangélica, né? Meu pai não, meu pai nunca foi evangélico. E meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. E minha mãe sempre ali na peleja, pedindo pelos dela, sabe? E a gente naquela teimosia. Teimava e ela ali clamando. E eu sempre ajudava minha mãe na igreja, não era evangélica, não. Era filha única? Não, nós éramos em 6 filhos. E minha mãe sempre contava com a gente, né? Antigamente a gente trabalhava muito cedo, parei de estudar. E aí fui trabalhar, né? Fui fazer o que tinha que fazer, trabalhar para comprar as minhas coisas. E muito nova, né? Eu me casei, né? Me casei bem nova. Eu estava com 16 para 17 anos, né? Onde eu conheci meu esposo, Gilberto, que é o meu esposo até hoje, graças a Deus, louvado seja Deus, que não é fácil, passamos muitas dificuldades, mas juntos, tá? Eu falo que a gente tem que passar juntos. E essa história começa então você sendo criado pelos seus pais, né? Por seu pai e sua mãe. Seu Sim. pai faleceu quando você tinha 14 anos. Isso. Do 14, com quantos anos você conheceu o Gil? Com 16 anos, na verdade, com 15 para 16 anos. Nós namoramos pouco, né? E com 16 para 17 a gente já foi morar junto, na nossa casa própria, né? Tudo. E aí nós fizemos um negócio melhor, saímos dessa casa, fomos para uma outra casa, onde tinha um ponto comercial. Nós fizemos... Ele tinha quantos anos quando vocês... Ele casaram? tinha 18, né? Ia fazer Você 19. 16. E eu 16, 17. Aí nós fomos para essa segunda casa, onde tinha um ponto comercial, e nós pegamos praticamente montado um açougue, um comércio. E ali eu trabalhava com ele, e estudava à noite. E ele não era o forte dele, sabe? Não era o forte dele. Ele sempre gostou de trabalhar no trecho, né? E quando foi um belo dia, não, a gente precisa de passear, a gente precisa viajar, descansar nossa mente. E fomos viajar, fomos para a roça, no interior, em Nova Venécia. Quando chegou lá... Você morava no Espírito Santo. Na Serra, Espírito Santo. E foram para o interior. Em Nova Venécia, que é Espírito Santo também. E aquilo que nós fomos passar essa uma semana, uma prima minha, né, chamada Leia, eu queria muito ver ela, que eu fui ver todos os tios, primas, nesse feriado, nesse pouco tempo que a gente tinha, eu queria ver todo mundo. E ela, assim, se lamentava muito, né, do que estava acontecendo na vida pessoal dela, com o esposo, e se lamentava, chorava. Na época, né, eu não tinha Deus na minha vida, assim, eu não era cristã. E eu falava com ela, separa desse homem, né, vai embora, larga ele. É os conselhos que a gente dá, né? E nisso você já tinha quantos anos? Eu estava com uns 20, 23 anos, mais ou menos. Bem nova. A gente já estava trabalhando ali, que
E aí ela pegou, tudo que eu falava, nada dava certo. O que saiu da minha boca? Ah, pelo amor de Deus, mata esse homem. O diabo só queria ouvir isso. Às vezes o diabo quer ouvir só uma palavra tua. Nós temos que vigiar no que a gente fala. Palavras que saem, não volta mais. E ele trabalha das duas maneiras, né? Ela estava tendo problema no relacionamento. Exatamente. Foi se aconselhar com uma pessoa que, né, naquele momento não tinha Deus. Não né? tinha, não estava exatamente. na presença. Exatamente. E automaticamente o inimigo pega e junta, né? Como diz, a vontade com a fome com a a vontade de fome com a comer. vontade de comer. Então hoje você quer pedir conselho? Peça um cristão que tem Deus no coração. Que tenha Deus no coração. E nisso, o diabo abocanhou aquela oportunidade. Ai, mas eu moro no interior, não tem ninguém que faça, né? Você pode me ajudar, que você mora na cidade. E eu falei, ai, mas eu não posso, eu não conheço ninguém do meio e tal. Enfim. Ela aceitou a sua sugestão, que acabou falando sem pensar, e ela aceitou. Exatamente, mas na verdade, o diabo já estava procurando alguém, né, que fizesse isso. E aí, quando foi um belo dia, a gente trabalhando, né, meu esposo acabou indo trabalhar no trecho, foi para São Paulo trabalhar. E eu ali trabalhando, estudando, trabalhando, fazia um curso numa faculdade, um curso técnico. E aí fui no aniversário de um tio meu, por parte de pai, que tinha uns 4 anos que eu não via ele. Então meus primos, que eram pequenos, estavam todos enormes, gigantes. E um deles estavam assim, que ele era... Oi, prima, que era o bam, sabe, da história, que ele fazia, acontecia. Na hora o diabo mostrou assim, pum, ele vai lá fazer o que você está precisando. Na vida do crime, isso. Você achava na vida do Isso crime. aí. Mas ele era marinheiro de primeira viagem. Enfim. Eu peguei e contei a história para ele do que estava acontecendo com essa prima minha, que essa prima é por parte de mãe e ele é por parte de pai. E ele pegou e falou bem assim, eu vou lá fazer esse cara, porque ninguém pode ficar batendo em mulher e tal. Enfim, eu na verdade, eu estava sem noção do que eu estava fazendo. Eu não tive noção. Eu estava cega, totalmente cega. Sabe? E sabe o que aconteceu? Ele foi, e eu continuei estudando, trabalhando como se nada tivesse acontecido. Quando foi um belo dia, ele me ligou e falou comigo... Prima, eu preciso de um dinheiro para ir embora. E eu falei, mas você está onde? E ele falou assim, o P2 está no meu pé. Só que eu não entendi o que ele estava querendo me dizer, né? Com muita luta, ele falando, buscando conversas na minha boca, quando eu vi que não tinha jeito, eu falei, eu não quero mais falar, vem embora para a tua casa. O que aconteceu? A ligação que ele estava fazendo estava sendo rastreada. Ele já estava preso, os policiais fizeram ele me ligar. Só fazendo uma retrospectiva. Então ele se propôs a ir lá assassinar o marido da sua prima. Sim. E foi. Você nem sabia que ele tinha ido. Na verdade a gente não deixou uma coisa muito certa. Eu pedi e ele falou, vou fazer. Enfim. E daí ele conversando com ela também, sabendo do assunto, sabendo. Isso, ela sabia, tanto que ela tinha mandado foto do marido dela para mostrar como que ele estava atualmente, mandou endereços dele, aonde ele frequentava, os locais frequentados pelo esposo dela, né, para que ele pudesse achar o local. E ele foi lá e de lá E ele foi lá, foi sim. uma surpresa para você. E aí o que aconteceu? Quando aconteceu essa morte, que ele matou, ele participou da festa da cidade, era a festa da cidade na época. E ele foi participar. Então ele tinha uma marca de nascença que era conhecida em qualquer lugar. Então ele matou o cara de dia, quando deu de noite ele estava na festa, sabe? Com a maior Você alegria. disse antes para nós que ele matou o marido dela em público? Em na frente público, de ele todo estava mundo. brincando, ele estava jogando bola de pau, boche, isso aí, boche. E aí ele chegou no bar e atirou nele. Foi assim, foi uma coisa muito rápida quando ele me contou, né? Então, ele pegou e não aguentou, porque aconteceu muitas coisas lá dentro da cadeia, ele acabou tendo que entregar tudo que tinha acontecido. E aí, nessa ligação, ele me entregando, os policiais tiveram certeza que eu tinha envolvimento no crime. Quando chegou na terça-feira, eles me buscaram lá em casa. Eles me levaram, dizendo que eu estava sendo... Eles estavam me acusando, né? Eu estava sendo acusada de um homicídio e tal. Enfim, me levaram para o DPJ. Lá eu passei a noite inteira num chão gelado e tudo. Mas, enfim,
Fui para um DPJ, fiquei 2 meses nesse DPJ, me levaram lá para o interior, fiquei 2 meses. E lá o juiz achou que a gente estava contando uma historiazinha um com o outro, os 3 lá. Combinando as histórias. Isso. E nisso, meu esposo ainda estava em São Paulo. Gil ainda nem sabia que eu estava presa. Já tinha passado a noite, já tinha viajado no dia seguinte, porque até então nós achávamos que eu ia embora assim. Sabe, assim. Você comentou antes com a gente que a sua prima quis jogar a culpa nas suas costas. Isso, no depoimento lá, quando eu cheguei, você fica diante do delegado, né? E o delegado pediu para que eu contasse o que tinha acontecido. Eu falei, eu não tenho nada para contar. Ele falou, então eu vou ler o depoimento da sua prima e do teu primo. O meu primo contou toda a história, realmente. Olha, minha prima Ivanilda pediu que eu fosse lá matar o marido da prima dela, Leia, porque ele contou ela a verdade. Ele contou a verdade. E ela foi lá e falou que até queria. A ideia foi sua que você queria. Não, ela até queria, mas ela tinha desistido, que ela não queria mais. Então, que eu fiz, porque só eu queria. Então, assim, eu fiquei muito triste, muito chateada, mas sem saber que o diabo, ele queria assim, me laçar de uma forma. Mas quando Deus tem um projeto na tua vida, não tem laço que te amarre. Não tem. E aí fiquei 2 meses. Depois desses 2 meses, me mandaram para um presídio. Lá em Vitória. Né? Fui para Vitória. Saí de Nova Venécia, fui para Vitória. Fiquei num presídio. E minha família me visitando, né? Meu esposo me visitando. Você ficou quanto tempo ali no presídio daí? Nesse daí eu fiquei 1 ano e 8, quase 2 anos ali. Eu fiquei provisória ainda. Até sair o julgamento do caso? Até sair o julgamento, porque eu ainda não tinha sido julgada, porque Um demora. ano e 8 meses até ser julgado. Entre a delegacia e o presídio, você ficou quanto tempo presa? Até o julgamento? Há 2 anos. 2 anos e quase 2 meses, aproximadamente. E nesse provisório que eu fiquei nesse presídio, eu não aceitava que meu esposo permanecesse comigo num erro que eu tinha feito. Eu errei, sabe? Nós tínhamos uma vida gostosa, a gente passeava, nós viajávamos, a gente participava de coisas, de lugares civilizados, sabe? E eu não achava justo. Situação financeira boa, uma vida honesta. Boa. Era empreendedor, empresário. Exatamente. E meu esposo, assim, ele sempre gostou sempre do melhor, sabe? Até hoje ele fala, o que eu faço é para minha família. Eu quero que minha família tenha o melhor. Então, eu não achava justo ele pagar por um erro que eu fiz. E eu tomei a decisão de me separar dele lá dentro da cadeia. Eu provisória. Eu estava entrando numa depressão, eu só queria ficar... Eu lá dentro mesmo, eu conseguia uns remédios de dormir. E dormia, queria dormir de dia e de noite, para ver se o tempo passava. E aí fui e cortei a carteirinha dele. Ele sofreu muito, chorou. Ele ainda ia me visitar sem conseguir entrar, sabe? Muitas vezes ele tentou ir, pedir minha família para tentar desbloquear a carteirinha dele, mas não tinha jeito. E eu falava, não, eu não aceito. Ele tem que arrumar uma pessoa boa, porque eu não sei o que vai ser da minha vida aqui dentro mais. Você simplesmente acha que tua vida acabou. Agora eu vou te falar uma coisa. Você mandar tirar a vida de uma pessoa, como eu fiz, eu só fui ter consciência disso depois de 1 ano e meio, eu dentro da cadeia. Eu passei o primeiro Natal, primeira virada de ano lá dentro, e eu vi aqueles fogos, e eu chorava. Só que na hora, o meu choro vinha no falecido, nesse rapaz que foi tirado da vida. Eu falei, meu Deus, a família dele, os filhos dele, está sofrendo. E o rapaz que morreu tinha quantos anos? Ele tinha, aproximadamente na época, uns 55, bem novo ele, bem novo. E assim, eu falei, Jesus, me perdoa, porque é uma vida, eu não tenho esse direito. Foi depois de 1 ano e meio que eu fui me arrepender diante do Senhor, essa vida que eu mandei tirar. E aí, eu comecei a ter um pouquinho mais de intimidade com o Senhor. Quando a gente fala a importância do ide, levai o evangelho, leve, porque eu precisei ouvir um dia. Lá dentro da cadeia, dentro dos hospitais,
Tem muitas pessoas precisando de você. Você às vezes está aí murmurando por tudo que você tem. Não faça isso. Ajude quem está precisando. Eu precisei de alguém que fosse fazer o ID dentro das igrejas, lá dentro do presídio. E aquilo Deus falava muito comigo. Eu me derramava nos pés do Senhor, sabe? Eu me envolvia, mas o coração endurecido. Você acha que esse arrependimento e a noção do que você tinha feito, ele tem essa ligação então com a palavra de Deus lá dentro? Ou talvez com a presença? Você começou a se arrepender depois que você começou a escutar a palavra? Ou você quis buscar a Deus? Não, o arrependimento, ele veio de dentro de mim, assim, espontâneo, sem visitas, mas a visita, o ID que iam fazer lá dentro, me ajudava muito. Até a conexão que eu tinha com Deus lá dentro. Porque até então, né, eu orava o Pai Nosso, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quanto tempo lá dentro você começou a frequentar os cultos? Eu não podia ouvir falar que os irmãos estavam lá, que eu já estava indo. Era uma área extensa que tinha chamada Medina. Era bem grande. Que eu ouvia o louvor, eu corria. Porque eu sabia que Deus estava cuidando de mim ali dentro. Era o cuidado. Por mais que eu passei ali dentro. Olha, irmão, eu vou te falar uma coisa. Tudo que eu passei, eu precisava passar. Porque eu errei. É bom, né? Não. Mas se a cadeia for um hotel, todo mundo quer errar. É verdade ou não? Né? Imagine, tinha uma menina, ela passou ali 14 vezes no artigo 5.5, que é roubo. Ia lá, roubava o que ela queria, ia presa, mas já tinha o que ela queria. Voltava de novo. Então, assim, se a cadeia não te castigar, você não vai aprender, né? Você não vai aprender. Então, eu passei assim, foi bem... E você acha que você teve que passar por aquilo para que você chegasse a Deus, para que você conseguisse, para que você buscasse a Deus, ou se não tivesse passado por isso, ou de outra forma você... Porque você disse que cresceu a tua mãe era evangélica. Sim. Eu não tinha aceitado Jesus ainda. E você, quando era criança, adolescente, você ajudava na igreja? Só ajudava, olha para você ver, já me envolvia, eu já tinha... Mas nunca teve o interesse de seguir na igreja? Nunca, eu achava assim, para eu entrar na igreja hoje e sair amanhã, eu não quero, pai. Eu pensava assim, o dia que eu aceitar Jesus, nunca mais eu quero largar ele. Então eu acho que isso sabe, eu acho que eu tinha, não que você tem que estar preparado, que quem prepara a gente é o Espírito Santo. Então o meu coração era endurecido em relação a isso. Sabe, aqueles irmãos iam lá na cadeia, oravam, louvavam, eu chorava, me derramava, aquilo me aquecia para eu aguentar mais uma semana. O que aconteceu? Deus fazia isso para que eu pudesse aguentar. Porque se não fosse isso, eu não teria aguentado. Eu saí dali, transferida para um outro presídio, porque eu não suportava. Eram 11 camas para 52 mulheres. Uau. 11 camas para 52 mulheres. 52 mulheres. Quantos banheiros tinha lá? Era um banheiro com 2 vasos e um chuveiro. Então era por ordem, né? Então você tinha o dia inteiro para você tomar teu banho. Você tinha que... Isso você acha que foi necessário? Encontro com Deus lá, com a presença dele. Sim, lá mesmo eu não ter me entregado ao Senhor, eu mostrei para muitas ali dentro, eles pedem socorro, tá? Muitos usuários de droga, pessoas que estão nessa vida, eles pedem socorro. Interessante isso. A gente não tinha tocado nesse assunto. Eu lembro que, não recordo com quem estava conversando, e eu falava a respeito disso, né, da pessoa ser usuária de droga, né, que vai além do compreendimento da pessoa, porque quando a pessoa ela é usuária mesmo, ela é viciada, ela entra, ela usa porque aquilo se torna mais forte que ela, mas depois que ela usa, sai o efeito da droga. Eu, principalmente quando eu usava droga, chegou um momento onde aquilo ali para mim se tornava um fardo, um peso, é como se fosse, eu não sei se dizer, talvez seja como uma depressão, porque vi uma angústia tão grande depois que falei, poxa, eu não consegui resistir, porque o fim daquilo é muito trágico, né? O remorso, exatamente, porque há uma forma de a gente querer buscar
por conta própria. E eu vejo talvez as pessoas lá E dentro. você aqui fora, né? Isso. Imagine uma Lá pessoa ali, sem poder sair, sem poder fazer algo. E talvez seja o último refúgio delas, talvez de uma alma desesperada ali dentro, seria a droga naquele momento de fuga, né? Exatamente. Quando acontecia esses cultos lá na Medina, inclusive muitas usuárias estavam ali participando, se entregando, chorando, porque todos ali dentro tinham família, têm família, filhos, mãe, pai, parentes, tudo. A droga é um meio de fuga, né? Em muitos casos é um meio de fuga. Sim. Ela sabia que estava fazendo errado, Sabia. mas você não consegue sair daquele ciclo. Né? Tinha uma que chegou para mim e falou: Ivanilda, me ajuda. Só que eu falei: quem sou eu para ajudar? Era através de conversas. Eu conversava com ela, eu tirava toda a minha roupa de cama, colocava para ela lavar, porque tinha que ter o que fazer para ela não procurar o que não devia, sabe? Então eu tentava envolver, eu tentava dar alguma coisa para ela comer, eu sempre abria os pacotes, dava para ela abertinho, para ela comer, tudo. Mas assim, é um cuidado bem, enfim. Voltando, aí você entrou, você pediu para o Gil, seu marido, se afastar. Sim. E começou a frequentar os cultos. Veio o arrependimento e começou a frequentar os cultos. Aí aquele sentimento de depressão, de tristeza, você começou a melhorar? Ou como que foi? Pois é, eu acho que nesse caso eu não tive melhora, né? Eu permaneci daquela forma, porque eu precisava ter respostas e eu não tinha respostas. Eu fiquei provisória quase 2 anos, né? Quando eu fui a júri popular, demorou muito. Eu fui uma noite, um dia de júri, né? E até chegar a esse momento é que foi crucial ali, foi, sabe o que é? É você saber que tem que acontecer e não sabe o dia nem a hora. É isso. Eu fiquei assim, apreensiva. E eu falei assim, meu Deus. E Deus já falava comigo ali dentro. Eu aprendi a jejuar lá dentro. Na época eu jejuava. Não tinha aceitado Jesus, mas sempre crendo naquele Deus que a minha mãe buscava, sabe? E eu falei, não, o Senhor vai fazer na minha vida, o Senhor vai fazer. Mas com o meu coração endurecido para que ele entrasse. Para que ele entrasse. E aí foi indo. O que aconteceu? Fui transferida para o outro presídio em Linhares. Lá onde eles me levaram para ir à júri popular em Nova Venécia. Quando eu fui à júri popular, nós 3 fomos condenados a 14 anos. 14 anos? 14 anos. E a primeira coisa que eu pensei, quando o juiz bateu aquele martelo, eu falei assim, eu não vou viver 10 anos da minha vida dentro da cadeia. Eu vou tirar minha vida, minha família não precisa mais sofrer, eu acabo com isso tudo. Era simples assim. Mas o diabo, ele sussurrava, é muito simples, é muito fácil, sabe? E aquilo não tinha quem tirasse da minha cabeça esse pensamento. Que para mim era a vergonha que a minha família passava, a humilhação que todos passavam. Você não faz ideia do que é você passar por uma rebelião, você apanhar lá dentro, sabe? Dos que mandam choque, BME, essas coisas assim. É humilhante. É muita coisa que a gente passa lá dentro. Lógico que você tem que pagar pelo que você fez. Né? Eu paguei muito caro. Paguei. Para eu aprender. Né? A gente tem que aprender. E aí, nessa época, Gil ainda, ele pelejava por mim. Pelejava. Desculpa. Nunca desistiu de você? Nunca desistiu. Então você foi condenada a 14 anos? 14 anos. Mas não ficou os 14 anos lá? Não. A minha pena caiu para 11 anos e 8 meses. O do meu primo Johnny dela permaneceu nos 14 anos. E aí, voltei para o presídio. Foi onde eu tentei o suicídio, né? E Deus enviou anjos lá dentro para tomar conta de mim, de dia e de noite. De dia e de noite. Tem anjos aí do teu lado te vigiando, você pode ter certeza. E aí foi que, né, minha família, minha mãe,
indo me visitar e me pedia, conversava muito comigo. E Gil ia, às vezes eu curiosa, tentava olhar assim, ai meu Deus, sabe, o coração acelerava, mas eu não aceitava que ele ia perder a vida dele indo para um Você presídio. sentia saudade, o amava. Meu Deus, demais da conta, demais da conta. Até o julgamento tinha se passado 2 anos. 2 anos e 2 meses aproximadamente. Aí depois você ficou mais quanto tempo presa ali? Daí eu fiquei, ao todo, 3 anos e 8 meses. Todo 3 anos. Então, 2 anos para o julgamento, mais 1 ano, 8 meses. Ali Isso. Eu saí dali, depois da minha sentença, eu saí desse presídio, que era mais tranquilo, me mandaram de volta para o mesmo, onde tinha 52 mulheres com 11 camas. E eu, assim, conversava muito com a diretora, pedi para me tirar dali, por favor. Me tiraram numa transferência errada, me mandaram para um lugar bem longe, Cachoeiro de Itapemirim, onde para minha família tinha menos acesso aí. Mas lá o diabo se levantou contra a minha vida tremendamente, sabe? De se levantar, de brigar. Então, numa briga corporal que eu acabei tendo com uma presa, com uma detenta, para eu me defender, quando eu deitei em cima dela, que eu fui para machucar o rosto dela, o anjo do Senhor, eu falo, às vezes tem pessoas que não acreditam, né? Que Deus está lado a lado assim com você. Mas tá, o anjo do Senhor segurou o meu braço e não deixava eu socar o rosto dessa mulher. Sabe por quê? Ele falava assim, sua vitória está lá na porta. Sua vitória está lá na porta. Mas eu já tinha perdido as esperanças. Quando foi na mesma semana que eu não soquei, porque Deus não deixou, o meu semi-aberto chegou. Então, se eu tivesse dado, eu tinha perdido o meu semi-aberto. Mas Deus cuidando de mim, mas ele me segurava no colo. Você sabe por que eu passei pelo que eu passei? Porque eu precisava hoje estar aqui, contando para vocês. Eu tinha muita coisa para ficar aí dentro da cadeia, mas a hora está passando. Tem Verdade. mais coisa para a gente saber da Ivanilda, né, do que ela pegou e passou. E não sei se tem mais uma pergunta a respeito dessa questão ainda. Eu só ia perguntar que daí a sua pena foi reduzida por bom comportamento. Sim, por bom comportamento e porque eu tinha residência fixa, estudava, trabalhava, tudo isso conta num currículo para eles, né? E foi aí que ele quebrou a minha pena. Então, que na verdade foi Deus que já estava trabalhando. Era na época, tinha mudado a sentença que eu tinha que pagar 2/5, não ia dar só o que eu tinha. E Deus foi lá E naquele momento ali, você com aquela detenta, né? Era a prova e você foi aprovada e naquela semana saiu. Exatamente. Você acredita que pela sua busca em Deus, Deus tocou o coração do juiz, Deus moveu Eu acredito, eu sempre todo o acreditei. sistema para te tirar Exatamente, porque de 2/5 eu tive que, a pena foi para 1/6, sabe? O advogado conseguiu, usado por Deus, a virar aquela história que quando aconteceu o crime, foi na época do 1/6 e não 2/5, sabe? Como Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E a tua saída da cadeia, como é que foi? A tua família, o Gil, como é que foi quando Bom, você saiu? todo mundo sempre, sempre me quis muito bem. Eu saí, eu ainda no início fiquei muito apreensiva, porque tudo era muito novo lá fora. E queria logo trabalhar. E Gil, não desistiu de mim. Uau, Gil, virei seu fã, Gil. Parabéns. Nunca desistiu de mim. E assim, ele sempre me fazia os convites. Preciso conversar, eu não posso. Preciso conversar com você. E eu não podia. Quando foi um belo dia, quando eu senti, Deus tocou em mim. Vai que hoje é a última vez que ele vai tentar. Vamos almoçar comigo. E saí para almoçar com ele. Fomos num lugar que a gente gostava muito. E quando chegou lá, ele falou, volta para mim, volta. E eu falei assim, vamos paquerar. Ele falou bem assim, paquerar é muito pouco. Para quem morou junto, já era muito pouco. Enfim, nós voltamos, reatamos, né? E eu glorifico muito o Senhor em tudo que eu faço. Em tudo. Até mesmo quando eu não estava na presença do Senhor. Eu sempre fui muito temente ao Senhor, né? Então Deus, Ele me reconciliou com meu esposo, né? Nós fomos orar cedo, juntos, mas ele sempre honesto, eu sempre honesta, trabalhando, conseguindo as nossas coisas, juntos,
né? E ele nunca desistiu na hora mais difícil, sabe? E ele permaneceu, e aí voltamos. Aí vocês voltaram, começaram de novo ali a reconstruir a vida. Do zero, porque o diabo já tinha tomado tudo, a gente já não tinha mais nada do que a gente Vocês tinha foram antes. morar, vocês alugaram uma casa? Não, nós ficamos um tempo na casa da minha mãe, né? E aí nós fizemos um consórcio um tempo depois. Que seria para casa daí. Nós ficamos morando na casa da minha mãe, porque na verdade ele sempre gostou de viajar para trabalhar no trecho. Então eu fiquei com a minha mãe enquanto financeiramente a gente estava mais devagar. E aí comecei a trabalhar e reatei o meu curso na mesma faculdade. E falei, não, eu vou terminar, porque nós temos que perseverar. Se você não correr atrás, você não consegue, né? Ficar esperando cair do céu, não cai, irmão. Não cai. Né? Deus te dá os caminhos, mas quem tem que trilhar é você. E quando você teve a oportunidade de você sair, o Gil ficou atrás, você queria voltar a fazer teu curso. E a igreja, como é que hoje você está na igreja, como é que foi a tua entrada ali, o momento onde você viu, não, realmente eu tenho que estar congregando, foi através de um culto, como é que foi? Pois minha mãe fazia cultos na casa dela, ela estava passando uma época em casa, né, por questão de saúde. Ela tinha uma célula lá em casa? E aí, exatamente, uma célula lá em casa, mãe. E aí a gente sempre participava nas orações, nos cultos, sabe? E nesse dia... Querendo ou não, você estava morando lá, né? Sim, eu não achava Deus faz as justo coisas. ela se ajoelhar e orar sozinha. Eu falei, poxa, eu estou aqui, não vou orar com ela, né? Não é justo. E nós convidamos um amigo da gente, John, né, lá de Linhares, né? Hoje ele é pastor, na época ele era pregador, né? Ele pregava, saía fazendo missão, missionário. E aí nós convidamos ele para vir. E nesse dia, o Espírito Santo veio no ouvido dele, no ouvido meu. Nos rendemos a Jesus no mesmo dia, na varanda da minha mãe, né? Na varanda da casa da minha mãe. E não saiba você, e você, aceitar Jesus não é só isso não. Nós passamos por muitas coisas, mesmo depois que nós nos entregamos ao Senhor. E isso é interessante, porque hoje, né, talvez com o Evangelho já difundido, onde você abre o teu celular, no Facebook, Instagram, você tem alguém falando a respeito de Jesus. E talvez para as igrejas, né, seja um momento onde de alto crescimento, tem pessoas, né, pastores, dizem pastores, liderança, que simplesmente falam, não, vem para Jesus, que os seus problemas vão acabar. Mas realmente não é isso que acontece, né? E até que a palavra também nos afirma, né, que o dia mal vem. O dia mal vem para a pessoa ímpia e para aquele que teme a Deus. E quando você então teve essa caminhada, aceitou Jesus naquele momento ali, com aquele pregador ministrando a palavra, você e o Gil, foi isso uns quanto tempo mais ou menos atrás? Nós aceitamos a Jesus em 2010. 2010, 15 anos atrás. Lá no Espírito Santo. No Espírito Santo. Quanto foi? Não, olha só, minha memória não é mais a mesma, pessoal. Calma aí. Nós estamos ao vivo, né? Errar é humano, né? Então vamos lá. Nós aceitamos a Jesus lá, mas não tínhamos sido batizados nas águas. E aí o que Deus fez? Nos trouxe para o Paraná. Pontal do Paraná, terra onde só tem gente abençoada. Me trouxe para uma família em Cristo. Eu congrego hoje na Quadrangular do Marisol. Eu amo, não minha pastora, o meu pastor, eu amo minha família. Minha mãe, meu pai, meus irmãos em Cristo. Eu amo você também. Tá? Nossa, você aceitou Cristo lá. Isso. Aí o Gil veio por conta por causa do trabalho da Tequinte. Gil veio na época da Tequinte, né? E aí 3 meses depois, ele ainda ficou aqui 3 meses e foi me buscar. Nós já tínhamos a Júlia. Eu engravidei, só que quando eu engravidei da Júlia, voltando um pouquinho atrás, né? Quando eu engravidei dela, ele pedia, né, que queria muito filhos e tudo. E eu acabei abrindo mão, né? Eu trabalhava, me formei, né? Atuava na área como técnica de segurança e trabalhava na obra, tudo. Você trabalhou na Tequinte também? Né? Não cheguei a trabalhar na Tequinte, que quando eu vim para cá, eu já estava com a Júlia pequena, né? 3 aninhos.
E aí, eu não tinha com quem deixar, eu ainda não conhecia ninguém, né, assim, que eu pudesse deixar, e foi indo. Estavam só os dois mesmo aqui. Eu, Gil, a Júlia e uma mala bem grande de dívidas. É normal, irmãos. Sabe por quê? Porque eu não podia roubar, ele não podia roubar para pagar o que a gente devia. Então, a gente ia ficar devendo. A gente tinha um consórcio que a gente pagava caro. Que a gente, quando perdeu tudo, que nós reatamos, né, logo que eu engravidei, vamos comprar uma casa, vamos. Fizemos esse consórcio, achando que ia sair com 3 meses. Que o quê? Ganhei filho, estava já quase ficando moça e nada do consórcio sair. Então, nós viemos com uma dívida bem grande para cá. Então, quando o dinheiro da Tequinte entrava, o pagamento, eu só conseguia tirar o dinheiro do aluguel. Eu passei aqui, sabe? Muita coisa, muita coisa. Essa passagem, o problema com as dívidas foi, né, nessa caminhada até agora. Nessa sequência, o que veio depois, assim? Veio, né, se contando agora, problema com dívida, tendo o dinheiro que vinha, ia também, né? Porque tinha que pagar. Ia no aluguel e nos bancos, que a gente devia os bancos, eram dívidas, né? Então, o banco automaticamente já ia nos empréstimos, porque o que a gente devia, você tinha que pagar. Sabe aquele consórcio, você querendo, trabalhando ou não, você tinha que pagar. Então, assim, o dinheiro dele, quando entrava no banco, já saía tudo. Mas, voltando um pouquinho atrás, nós fomos em várias igrejas quando eu vim para cá. Quando ele foi me buscar e me trouxe, e eu falei, e agora, né? Onde que eu vou? Porque eu ficava na varanda da minha mãe. Aí nós ficamos na Batista lá, né? Aqui para Ipanema. Então, assim, da varanda da minha mãe, nós ficamos alguns meses na Batista lá, do lado dela. E aí, quando chegamos, ele me levou em várias igrejas. Várias. Eu entrava, não sentia nada. Saía, sabe? Eu falei, Jesus, me perdoa, Pai, mas eu não senti nada. E foi indo. Quando foi um dia, o Edmar, esposo da Emiliana, falou assim, Gilberto, leva a Ivanilda lá. Eles trabalhavam juntos, né? Trabalhavam juntos. E vim. E quando eu fui subir nessa rampa, o negócio já foi arrepiando, sabe? Foi arrepiando. E dentro de mim eu já falava assim, é aqui mesmo que eu vou ficar. Mas eu vou ficar quietinha, que assim ele me traz mais vezes, né? E aí foi indo. E começamos a congregar aqui. E a pastora e o pastor, né? A igreja fez o nosso batismo lá em Pontal do Sul. Fomos batizados como aqui. A igreja conte para nós como a igreja te recebeu, como os irmãos te receberam, como a pastora te recebeu, quando você veio se apresentar com o irmão Gil. Conte para nós como que foi. Pois é, eu disse anteriormente que aceitar Jesus não quer dizer que tua vida vai mudar. O que vai mudar na tua vida é que você vai ter alguém que você pode contar, alguém para te ajudar a carregar o teu fardo, que não é leve, é pesado. A tua cruz é pesada, mas só quem pode te ajudar a carregar essa cruz pesada é o Senhor, como Ele tem me ajudado a carregar a minha cruz. A igreja me recebeu assim, é a família que Deus preparou para mim. Deus não me deixou faltar nada. Minha filha abria a geladeira, não tinha nada. Sabe? Não tinha nada. E a pastora, sabe, orando, porque você não precisa de falar. Irmão, você não precisa de murmurar, de reclamar, de chorar, de se lamentar. Porque Deus levanta pessoas, Deus fala com as pessoas, Ele usa as pessoas para te abençoar. Agora, você não pode fazer jus que, fala lá, Deus, com Ele, né? Ficar só mamando, não, irmão. Você tem que regaçar a manga e trabalhar. Né, e trabalhar, fazer a obra, faça o ID do Senhor. Está com o braço quebrado, não posso trabalhar, mas faça o ID, trabalha para o Senhor. Trabalha para o Senhor. Né? Porque eu acho que é isso, não é uma troca de favor, você entregou a tua vida ao Senhor. Você vai fazer o quê? Você vai mostrar que quem habita em você é o Senhor. Né? Então, enfim, a igreja me recebeu muito bem. Muito, muito, muito bem. Fui muito abençoada, fui muito ajudada neste lugar. Várias cestas básicas que a minha pastora mandou me entregar, fraldas, dinheiro de leite. A Júlia tomava um leite, zero lactose na época que eu cheguei. Então, assim, eu sei que tudo e todos aqui dentro,
qualquer hora da madrugada, se eu ligar, irmão André, irmão Wagner, quanto já fez por mim? Olha, eu preciso de um carro para me levar em tal lugar. Eu sei que eu tenho. Hoje você vê o quanto é importante esse apoio, esse suporte Sim, que com os certeza. irmãos, Com que certeza. toda a igreja, né? Não Com certeza. não só deixando tudo para os pastores fazerem, mas todos dando um suporte para que a pessoa acabe sendo confortada e tendo suas Exatamente. necessidades. O tempo é Supridas. curto. Nossa, quanta história, hein? É muita Nossa, coisa, é muita coisa. No Covid, como é que foi? Pois é. Em cima disso tudo que eu tive essa família, eu peguei Covid em 2021, né? E fui socorrida, mas fiquei entubada quase 30 dias, 41 dias na UTI e 6 meses de traqueostomia. Tem a cicatriz Essa aqui, né? cicatriz aqui é a marca. Então, assim, foi muito sofrimento. Meu esposo estava trabalhando embarcado na época, mas a empresa, em 2021, quem tivesse Covid na família, ninguém podia sair, ter contato Só com você outras pegou pessoas. a Júlia e o Gil, não? Não. E aí fui para Curitiba, né? Fiquei lá. Deus já tinha preparado para mim um leito, porque na época ninguém tinha UTI para ninguém. E Deus deixou disponível 2 dias aquela UTI para mim. E eu fiquei ali. Sabe quem cuidou do meu esposo? Sabe quem cuidou das minhas filhas? A minha família em Cristo. Tinha gente para limpar teto, tinha gente para lavar roupa, tinha gente para cuidar de casa, de comida, de tudo, irmãos. De tudo. Eu falo, irmão, você sabe por que eu falo isso? Porque nós temos que não aceitar Jesus achando que vai ser 1000 maravilhas. Porque a tua cruz você vai carregar. Eu só estou te dizendo que vai ficar mais leve. Imagine se eu não tenho essa família em Cristo. Quem ia me socorrer nessa dificuldade? E mais ainda, que aqui eu engravidei da minha filha caçula. Eu tive a segunda filha. Gil queria tanto filhos, que eu acabei dando 2 filhas para ele. A Júlia veio depois do Covid? A Clarinha veio antes do Covid. Eu tive a Clara, né? É um milagre do Senhor que o homem falou que ela não ia sobreviver. Marquei a minha laqueadura, ó, para você ver. Marquei a minha laqueadura. Quando eu cheguei lá, eles simplesmente pegaram a minha filha e falaram: mãe, não posso fazer a tua laqueadura. Você vai ter que engravidar de novo. Eu entrei em pânico, fui acordar 10 horas depois. Eles me deram um sedativo. E quando eu fui, né, conhecer a minha filha 8 dias depois. 8 dias depois. Quando eu fui ver ela, com as costinhas toda costurada. O Jackson tem essas fotos ali? Passou para ele? Tem. O Jackson vai Tem. estar passando essas fotos enquanto você conta. E eu acho que eu crendo no Senhor, no Deus que eu tinha aceitado, naquele Deus que eu buscava na varanda, naquele Deus que eu aceitei, e eu falei naquele Deus que cuidou de mim na cadeia. Eu falei: Deus, o Senhor que me deu. A última palavra é do Senhor e não do médico. A última palavra é do Senhor, não é do médico. Nós temos que tomar posse disso. E aí o que aconteceu? Conheci ela 8 dias depois e foi uma caminhada bem difícil. A Clarinha hoje tem 6 anos de idade, né? Quando na época que eu caí no Covid, teve os cuidados especiais com a Júlia, com a Clara, com o Gilberto. Foi tudo muito, muito amor que teve para minha família. Mas não foi amor do homem, foi o amor de Deus. E aí Deus cuidou da minha família esses 41 dias. Voltei do Covid sem andar, né, sem andar. E aos poucos fui voltando a minha caminhada, fui voltando. Ela estava com quanto tempo quando você estava no Covid? Vou voltar, você vai passar agora na cirurgia que eu vou dizer. Segura aí, Jacques. Depois do Covid. Segura você Tá que ansioso. também está assistindo. São fortes emoções. Tá ansioso. Ele Calma, tá chorando, gente. Gente, então não estão vendo aqui, eu estou com a produção, né, uma equipe maravilhosa. Glória a uma equipe Deus. de um. A equipe de Glória uma a pessoa Deus. em Hoje lágrimas. O outro produtor está aqui comigo, mas o Jacques está ali se contendo. É Glória a realmente Deus. uma história de superação, né, de fé. E eu acabei me perdendo um pouco na tua história. Então, a Clarinha nasceu, Isso. entrou o Covid depois, então. Isso, o Covid veio. Ela nasceu, ela fez a cirurgia. Até Fez aí a ficou primeira bom. cirurgia e a segunda. Ela teve a hidrocefalia, que colocou uma válvula na cabecinha, né, que
15 dias depois da primeira cirurgia na coluna. E aí, Só você pegou Covid? Só eu. Aí ela, né, fez a cirurgia, estava tranquilo. Ficou tudo certo, a caminhada, vamos caminhando, tratando, vou para Curitiba, vou muito para Curitiba, né? Às vezes as pessoas falam, por que você não muda para Curitiba? Não, porque Deus me trouxe, foi para cá, não foi para Curitiba. E aí, Entrou o Covid daí. entrou o Covid, mas eu fiquei 1 ano sem cuidar da Clara, 1 ano sem poder cuidar dela, porque só com a traque eu fiquei 6 meses de traqueostomia. Eu lembro que, né, a gente se reunia na igreja para orar. Eu lembro até de um comentário da pastora, né, o Gil muito preocupado, pedindo sempre oração. E foi 1 ano você ficou ali? Foi. Desse 1 ano, eu lembro assim que foi por vários meses. Gil mandava nos grupos pedindo oração, né, pedindo para todo mundo que, né, pudesse pegar e contar ali, as pessoas orando. E sempre, todo mês, a situação vinha, ela está piorando. Exatamente. Ele tem até hoje. Você ficou no hospital, você ficou à beira da morte mesmo. Eu fiquei que ele tem até hoje as ligações, né? Que eles só entravam em contato com a família através de telefone. A família não podia ir visitar. Então, eu choro até hoje quando eu ouço os áudios que ele ouvia as ligações. Olha, de hoje ela não passa. Os médicos falando para ele, sabe? Se sobreviver até amanhã, pode até ser, né, que ela viva até amanhã. Então, eram só ligações que chocava, sabe? E ele passava essa mensagem para, né, os irmãos, para a família, para todo mundo, porque já preparando, né? E assim, quando minhas filhas sofrendo com isso, porque eu ouvia também, né? Mas quando Deus tem um propósito na tua vida, quando você tem um processo para você passar, você tem que passar, seja ele qual for. Mas eu vou falar, seja qual for o processo, nunca perca a tua fé, porque é através da tua fé que a montanha vai mudar de lugar. Você consegue mover ela através da tua fé, que foi através da minha fé, da fé da minha família e de orações que a igreja, vários vídeos que mandavam, né? Eu apelidei Pontal do Paraná de Bonita. O povo mandava vídeo, Bonita, volta logo. Então assim, isso me ajudou muito na minha recuperação, sabe, que todo mundo soube como que foi difícil o Covid. Então isso ainda não acabou. Não acabou. Meu Deus, o que essa menina já passou na vida? Já, irmãos, já passei muita coisa. Muita coisa. E com 4 anos de idade, a Clarinha, em 2022, me recuperei do Covid e logo em 2022, ela precisava fazer uma cirurgia da medula presa. O neuro falou, ela sentia muitas dores nas pernas, ela usa uma talinha, né, uma prótese nas 2 perninhas, e ela sente muita dor nas pernas. E ele falou, olha, tem que fazer a medula presa, que estava prendendo os nervos, então precisava soltar. Nós fomos, né, para o Hospital Angelina Caron, fez, né, e eu, como sempre, falando do amor de Deus por onde eu passava. Eu entrava dentro do transporte da prefeitura para ir para Curitiba, quem faz é Deus, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Chegava no hospital, seja ele quem for, fale do amor de Deus. Seja um médico pequenininho que está aprendendo, como aquele que é profissional, o chefe de todos eles, fale, porque todos eles precisam de ouvir que Jesus existe, que está vivo, gente. A gente precisa falar. E aí a Clara foi fazer essa cirurgia. Fez, voltamos para casa. Com 3 dias, ela teve alta. No dia 29 do final do ano, caiu as barreiras. Foi quando caiu as barreiras aqui, que nós ficamos ilhados quase. Teve deslizamento na serra. Exatamente. E nós fomos no dia 2 para o dia 3 de dezembro, nós voltamos, conseguimos voltar para lá. Mas nós passamos 30 dias, irmãos, dentro daquele hospital, com cuidado que poderia ter sido, com coisas que poderiam ter sido evitadas aos meus olhos. Mas quando você precisa passar por algum processo, não tem aquele que você tem que passar. E Deus sempre me usou muito dentro dos hospitais. E quando foi um belo dia, eu já não suportava mais aquela situação da minha filha sofrendo. Ela chegou a um ponto daqueles pontos. Mostra aí, Jackson, pra gente aí, já que você está tão ansioso. Chegou a hora. Olha para você ver essa ferida.
são Você vai ver essas São imagens feridas. fortes. Glória a Deus. Que passo a passo, olha, passo a passo foi acontecendo. Aqueles pontos foram se rompendo, tudo aos poucos. Nós fomos para lá, ficamos 5 dias num leito, na cama. Deu certo, Jackson? Sabe? Glória a Deus. E os médicos só olhavam através de celular, os videozinhos da ferida. Não abria aquilo ali para olhar. E aquilo, meu coração já estava tomado. Eles faziam o diagnóstico através dos vídeos. Dos vídeos do meu celular. E aquilo já não suportava mais. Quanto tempo ali já estava? A Clara já estava no 4º dia. A ferida se abrindo. Aquela costura se rompendo os pontos. Quando chegou naquele 4º dia, eu peguei uma tesoura com uma enfermeira e falei, por favor, olha, dá para vocês olharem aí, ó. Pouco a pouco, olha. Foi pouco a pouco, até chegar a esse ponto. E olha o que aconteceu. Depois, o que virou as costas da minha filha? Isso aí, ó. Eles levaram ela para o centro cirúrgico, forçado. Mas antes de acontecer essa cirurgia, o meu coração estava tomado de muita raiva, muita ira. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, toma cuidado com a ira. Toma cuidado. Porque a gente pode fazer coisas sem pensar. A gente pode agir sem pensar nas consequências. Achei que não ia dar nada. Proibi um dos médicos a entrar no quarto. Não podia, o doutor Marcelo era proibido entrar no quarto. E aí eu falei, doutor Lucas, o senhor vai abrir essa atadura e vai ver como está a ferida. Vocês viram lá uma das fotos que está uma cratera bem grande nas costas? Aquela última foto, foi ele que tirou do celular dele. Eu falei, o senhor vai tirar uma foto do teu celular, vai mandar para aquela enfermeira que está com medo de mim, e ela vai mandar para mim, porque eu não quero saber nem o número do teu telefone. Mas eu estava com muita raiva, irmãos, muita. E eu vou te falar, quem estava comigo lá não era o Senhor nessa hora. Ele cuidando da gente. Mas eu dei brecha para que o diabo entrasse na minha vida. Eu dei brecha. Jacos, tá saindo. Você me contando agora, eu acho que eu consigo fazer um link, como você estava na cadeia, como você falou, tudo é um processo. No momento que você foi provado lá na cadeia com aquela mulher, sendo que naquelas semanas, né, você ia sair de lá, e Deus falou fortemente com você, olha, não faça nada, né? Agora, de novo, você passando um novo processo, né? E a vida do cristão é dessa maneira. E de processos, é onde Deus vai trabalhando no nosso máximo, tentando extrair, né, aquilo de melhor. Porque no final disso daí tem um grande testemunho. Mas para que o grande testemunho, né, pudesse vir à tona, o processo precisava acontecer. Tinha que acontecer. Pelas fotos, né, quem que não sentiria ira naquele momento? Exatamente. E assim, o tempo, tudo me levou a pecar lá dentro. Tudo. Só que eu falo para vocês que estão ouvindo a gente, pense antes de agir. Pense muito bem. Porque eu só enxergava jogar 2 médicos pela janela e um deles eu quebrava o dente dele. Você estava planejando tudo já na sua cabeça? Eu já via tudo ali planejado. Porque ele planeja na tua cabeça também. Você sabe disso que ele planeja. Ele coloca tudo ali, tudo, arquiteta tudo. Então ali, eu lembro que a pastora teve uma visão. E ela me ligou. E dentro das coisas, Gil mandou umas coisas para mim pelo Cássio. E dentro dessa bolsa, ele tinha mandado um óleo ungido para mim. E a pastora falou comigo, Vanilda, você vai pegar esse óleo e vai ungir esse quarto, ungir a Clara e ungir você. Ela teve uma visão de 3 anjos limpando aquela situação ali. O ambiente. Um era limpando o quarto. O outro limpando a Clara e o outro me limpando. Ela não sabia o que eu tinha dentro de mim, mas Deus sabia. Ela nem sabia o que estava acontecendo. Não, do meu sentimento não. E o Wagner também, né? Teve uma situação bem... Ele ficou sem entender, não foi, Wagner? Foi no momento de oração, né? A pastora tinha comunicado, né? Todo o pessoal da equipe de oração, intercedendo, né?
pela Clara naquele momento. E para mim, eu também não entendi na hora. Tanto é que eu quis ligar, mas falei, o que eu vou falar? E no momento da oração, eu orando, intercedendo, pedindo para que o Senhor viesse agir, né, naquele momento. E eu vi assim como de longe, como se fosse a cidade, uma cidade lá longe. E como é que é aquele contrabalanço, como é que é? Que faz a medida, que daí você coloca mais peso num... Não, é outro nome, é outro nome. Puxa vida, agora me fugiu a memória. Eu esqueci também. Eu esqueci. Você coloca peso de um lado, ele levanta. Como se fosse aquela balança da justiça. E eu via de longe, muito grande, e era maior que aquela cidade, aquela balança que media. E eu via que aquela balança, uma hora pegava e descia. Eu não vi o que era na balança, eu sei que ela descia. E o Espírito Santo vinha, nitidamente falava comigo assim, olha, tem algo que Deus está pesando para ele e que enquanto essa balança, ela não nivelar, não vai acontecer. Né? Eu falei, o que é isso? E Deus falava comigo, converse, né? Fale com a Ivanilde a respeito de algo que ela precisa tirar, porque algo está pesando para Deus, para que Deus venha operar na Clarinha. E eu não sabia, né, também da situação que estava passando. Precisava se livrar daquele sentimento para que acontecesse Precisava milagre. para que Deus agisse. Porque eu vou falar para vocês, Deus não age. Eu ouvi uma coisa da Clarinha, o pai dela viajando, trabalhando, e um dia estava eu, a Júlia e ela na cama. E a gente conversando sobre uma situação, e ela falou assim, mãe, se a pessoa não tinha amor no coração, então ela tinha o diabo. E daí para cá, irmão, olha só, olha se tem lógica. Tem lógica. Se você não tiver amor dentro de você, o que tem aí? Falta de amor. É falta de amor. E quem é? Como que eu vou te explicar? Se você não tiver o amor, você não tem Deus. Se você não tem Deus, você tem o quê então? Está livre, né? Para que o outro habite. Exatamente. Então eu entendi que de fato, se você tiver um outro sentimento que não seja amor, não é Deus que está na tua vida. Não é. Então eu percebi isso. E naquele momento que eu peguei aquele óleo e fui ungir todo o quarto, eu me ungi a Clara, ungi tudo. Deus arrancou de dentro de mim naquele momento, arrancou todo sentimento, todo bloqueio que estava acontecendo para ele livrar a Clara daquela situação, que a minha filha ia morrer ali dentro. A partir do momento que ele fez isso, na mesma semana ela no centro cirúrgico, o neuro dela, Dr. Ralph Einstein, pode chegar até ele essa live, eu creio. Ele simplesmente chegou na UTI para mim e falou bem assim, a Clarinha acabou de se livrar de uma meningite. Sabe o que é isso, irmãos? Não. Sabe por quê? Porque quem passou por isso fui eu. Eu que devia estar carregando essa cruz, não você. Então, eu sei o que é isso. A meningite seria fatal para ela. Ela teria que rasgar a minha filha toda, com a válvula, com tudo, sabe? Ela poderia ter morrido ali, sabe? Então, assim, uma brecha que eu dei para Deus entrar, agir, sabe? Me arrancar aquele sentimento que não era dele e colocar ele dentro de mim para eu buscar ele, para ele fazer o que ele tinha que fazer. Eu lembro que eu mandei uma mensagem, né? Eu não tive coragem de ligar e eu continuei a oração pedindo para Deus, né? Senhor, me explica melhor, né? Eu sabia que tinha algo que estava fora, que você precisava se entregar a Deus, porque Deus falava nítido comigo, precisava sair algo que estava pesando para ele. E eu escrevi na mensagem para você, né? E eu até coloquei o Gil, mas eu sabia que não era do Gil. Mas para não ficar, talvez, pro lado pessoal, eu coloquei o Gil na mensagem. Falei, olha, peça perdão, tire de dentro se algo possa pegar e estar atrapalhando, alguma barreira. Talvez, eu não lembro bem certo a mensagem. Sim. Mas era isso que Deus estava esperando. Isso aí foi quando eu... A ira, a mágoa, rancor. Nada, Deus não opera se você tiver algum tipo de sentimento a não ser amor. Se você não tiver, Ele não vai fazer o que você está precisando. Não é difícil, irmãos. Eu tenho aprendido dia a dia. E vou te falar, depois disso tudo que ela passou e que nós passamos juntos, porque psicologicamente a Júlia ficou afetada, minha filha, sabe? Eu tive que ficar longe. Gil, todo mundo, isso afeta todo mundo, né? A minha família em Cristo aqui. E vou falar, oração move o coração de Deus. Glória a Deus. Porque não foi um e nem dois que estavam pedindo, irmãos. Foi muita gente. Você sabe o que é? Lá em Israel, o nome da Clarinha
mandarem oração no nome da Clarinha, isso tudo é para honra e a glória do meu Deus. Do meu Deus. Eu sei que essa live vai alcançar milhares de pessoas. Vai alcançar muitas pessoas. Mas vai alcançar você que está precisando. Você que está precisando ouvir que um dia eu passei pelo que eu passei. Um dia eu passei pela cadeia, eu estou aqui. Um dia eu passei pelo Covid. E a igreja unida num propósito, ela é muito mais forte, né? Exatamente. Então, a gente vê nessas horas como é importante a Exatamente. igreja unida para que possa vencer o obstáculo, e Deus espera que a gente faça a nossa parte. Exatamente. E eu falo, irmãos, errar, eu não errei aqui, né? Datas, isso, olha, errar é humano. Agora não permaneça no erro, não permaneça, né? Deus, Ele é amor, Ele é tudo pra gente. Eu não tinha, vim pra cá, como eu falei pra vocês, arrastando uma mala de dívidas. Pagamos todos os bancos, limpamos o nosso nome, sabe? A gente morava de aluguel, hoje a gente não paga mais aluguel. Hoje eu tenho um terreno, eu tenho um outro terreno com 2 casas, as 2 estão alugadas. E nós tínhamos carro, hoje nós não temos. Mas logo eu vou ter, em nome de Jesus, vocês vão ter notícias. Vão ter notícias, em nome de Jesus. Mas tudo que eu venho falar aqui, não é para me engrandecer, que eu não sou super mulher, não sou a Mulher Maravilha. É para a honra e a glória do meu Deus, porque quem vem me guardando, quem vem me livrando, quem vem me sustentando é o Senhor. É o Senhor. E eu vou deixar uma palavra para vocês. Talvez eu não disse aqui em algum momento. Seja grato. A minha palavra é gratidão. Seja grato a tudo que você faz, a tudo que você tem. Eu não tenho mais. Ai, Deus. Não. Jesus, obrigada. Porque quando eu não tinha uma carne, quando eu cheguei aqui, eu agradecia, abaixava a minha cabeça. Jesus, obrigada por esse arroz e feijão. Quando Jesus colocou uma carne na minha mesa, eu não conseguia nem falar. De tanto que eu estava agradecida ao Senhor. Mas eu não parei de agradecer quando eu tinha só o arroz e o feijão. Eu agradeci a todo instante. Hoje, eu tenho arroz, eu tenho feijão, eu tenho frutas, eu tenho a minha geladeira farta. Mas por quê? Porque Deus honra. Foi fiel no pouco. Exatamente. No muito Deus Exatamente. Está colocando, E outra, você acredita que você falando em fidelidade, a gente não tinha, né? Como que eu vou devolver o dízimo? Meu Deus, minha cara queimava, irmãos. Mas lá no passado, quando nós não éramos evangélicos, nós morávamos na cidade mais longe, você acredita que Gil, ele separava o dízimo e a gente levava em qualquer igreja, seja da minha mãe, seja qualquer uma. A gente entrava, ele ia lá e devolvia o dízimo. Não, isso aqui é do Senhor. Eu ouvi falar, sua mãe sempre falou, então deixa eu entregar. E era uma coisa assim, automática. Teve acerto dele de eu falar, meu Deus, você vai devolver isso tudo. Falar, quem deu foi mais de R$1.000, irmão, quase R$2.000 de acerto, que ele foi lá e enfiou quase 2.000 contadinho. Falou, isso aqui, ó, eu sei que é 10%, então tem que dar. Então, hoje, a gente teve uma época que a gente não podia. Mas hoje, nós entendemos que você ser fiel, isso é a melhor coisa que tem. É um privilégio. É um privilégio. Irmãos, você não faz ideia. Você não ter para você dizimar, você não ter para abençoar. Tudo é para a honra e a glória do meu Deus. Tudo. Eu passei por um processo bem difícil, bem doloroso, minha família, né? E eu falo, hoje, eu poder abençoar as pessoas, isso é grandioso, sabe? É majestoso. Como é que eu não vou agradecer? Então a nossa vida hoje tem que ser de gratidão. Gratidão. Não tem outra palavra. Você vai ajoelhar para você orar? Não peça nada. Jesus, me perdoa. Muito obrigada. Sabe por quê? Você está vivo. Você está vivo. Então tudo é motivo para nós agradecermos ao Senhor. Glória a Deus. Que testemunho maravilhoso. Irmão André, algumas suas considerações finais, o que você ouviu, como é que está isso dentro de você? Eu fiquei
emocionado aqui também, um testemunho muito forte, né, da irmã Ivanilda. A gente vê o que Deus fez na vida dela. Nós também, todos nós temos a nossa história, todos nós sabemos o que nós passamos, mas tem pessoas que têm uma história mais, né, mais complexa e, né, passou por situações que eu Talvez a passei gente na minha fala, vida, né? Só né? eu que sofro, né? Por que para mim é mais difícil? Nós somos acostumados a minimizar o sofrimento dos outros e maximizar os nossos. Exato. Mas a gente vê um testemunho igual da irmã Ivanilda, o problema que ela teve na cadeia, com a filha dela, que eu acho que até foi pior do que a cadeia ainda, porque, né? Quando é com alguém que a gente ama, né? Ele toma uma filho, proporção muito maior. E ver tudo que ela passou e ela ter aguentado e hoje está super bem, porque ela foi resiliente, né? Ela continuou nos caminhos e não desistiu e está aí. Sabe por quê? Não podemos. Porque a minha dependência é dele. Sabe? A minha dependência é dele. Então, assim, eu tenho hoje eu e a minha família servimos ao Senhor. Então, eu falo que eu sem ele, eu não vou conseguir sobreviver, não vou conseguir fazer mais nada. Sabe por quê? Eu tenho um caminho a trilhar. Eu preciso muito falar do Senhor por onde eu passar. Eu ainda continuo tratando da minha filha, cuidando da Clara, cuidando da Júlia. Então eu preciso, ainda existem pessoas que precisam ser alcançadas. Então não deixa de falar. Não deixa de levar o ID de Deus. Ai, nossa, mas que vergonha. Deus já me usou no hospital, irmão, de uma tal forma que... Já está acabando? Já? Porque a gente quer falar, né? Tá muito bom o papo, né? É verdade. Quem tá Mas, assistindo, irmãos, a audiência tem mantido ali. Não deixa de falar do amor de Deus. Deus me usou para ir falar com a médica lá, que eu falei, não, pai, a mulher tem tudo. Falou bem assim, você só vai dar isso aqui para ela. E eu falei, eu não tenho nada. Eu não lembro se você chegou a comentar, quando acabou tudo aquilo ali, né? Você vê aquela ira, aquela raiva, né? Você planejou, o inimigo começa a arquitetar o plano na mente, né? Quando acabou aquilo ali, a Clarinha, né? Através de oração, né, você se arrependeu, colocou aquela ira, aquela mágoa para fora. Como é que foi aquele instante final? Não sei, acho que talvez não tenha ficado claro, né? Como é que foi aquele momento? Foi a cura dela foi mais rápida? O primeiro passo meu foi eu chamar os 2 primeiros médicos para eu pedir perdão, porque nem eles mesmos sabiam o que eu queria fazer com eles. Que o diabo estava depois que você pediu o perdão, no caso em oração, ele tirou, né, tudo aquela ira, aquela mágoa, liberou o perdão. A Clara teve a melhora instantânea. A melhora dela foi muito mais rápido. Deus precisava disso para ele agir. No mesmo dia que eu ungi o quarto, que ele arrancou aquilo tudo de dentro de mim, na mesma semana que ela foi para o centro cirúrgico, foi quando ele não deixou que ela ficasse que ela adquirisse a meningite. Entrou com a providência. Já entrou ali com a providência. A meningite ela já ia adquirir ali dentro. Ela já ia para a UTI daquele centro cirúrgico com a meningite. Mas por eu ter aberto meu coração para ele arrancar toda aquela raiva que estava dentro de mim, porque eu vou te falar, só sente quem é mãe, quem é pai. A minha filha sofreu muito. Mas quando aquele médico chegou para mim e falou isso, irmãos, eu não podia me calar. Eu falei com ele, o senhor está enganado. Porque quem tem livrado a minha filha aqui dentro é o meu Deus. Quem tem guardado a minha filha aqui é o meu Deus. Chega a me arrepiar. É por isso que eu falo, irmão, você não pode se calar. Ah, ele é médico, ele pode... Não. Fale, mostre a fé que você tem, que Deus que você serve. E do início de tudo quando começou a acontecer, você falando de Deus, o processo, né, os pontos se rompendo, depois indo para aquele estágio da meningite, até o final dela ser curada, a hora que, né, o médico olha, ele não tem como pensar outra coisa senão falar, não, realmente a Ivanilda estava certa. Nós voltamos para ir em consultório. Depois que ela, né, teve a recuperação dela em casa, tudo. Isso foi em 2022. 2022. E aí voltamos na clínica dele, do neuro. Quando ele viu a Clarinha andando até chegar na porta do consultório, porque até então ele sabe no computador quem é o próximo paciente. Ele foi receber a Clara na porta e chamou a secretária dele. Falou, Raíssa, vem aqui. Não acreditou no milagre? Não acreditou. Ele é bem branquinho, sabe? Ele ficou vermelho.
E eu falei, tá vendo o que Deus fez? Sabe por quê? Eu não tenho vergonha, porque quem fez foi Ele, não fui eu. E eu sempre peguei na mão dos médicos e falava com eles, que o Senhor continue usando as tuas mãos, continue usando as tuas mãos. Não tenho vergonha, irmãos, de falar. Teve pastor lá dentro, pastores, precisando de ouvir, eles limpando o quarto onde eu estava, e ela ouvindo ou cantando no ouvido da Clara ali baixinho, sabe? Que Deus é grande, sabe? Eu sempre gostei de falar que meu Deus é muito grande. E ela estava recolhendo lixo. E ela falou, posso saber o que aconteceu? Eu falei, pode. Fui contar para ela. Mas você sabe por que eu estou aqui? Porque Deus é. Comecei a falar, porque Deus salva, Deus cura, Deus liberta. E fui falando, Deus mandou eu falar com o médico isso, Deus me usou para fazer aquilo, e falar isso, isso e isso. Quando eu me deparei, irmãos, tinham 5 mulheres saindo em todos os quartos esperando aquela ali a terminar de me ouvir. Pois ela chegou para mim e falou, eu recebo tudo o que você disse aqui, eu e as minhas colegas de trabalho. Eu sou pastora e eu precisava ter ouvido, porque Deus me colocou dentro do hospital para trabalhar e eu não abro a minha boca. Então, seja onde for, não espera chegar a esse estágio não, irmãos, não espera. Vai por onde você passar, fala do Senhor, fale. É importante, todos nós temos a consciência desse sentimento de ter que, né, expressar Jesus. Exatamente. Porque a gente nunca sabe o que a pessoa está passando ou como Deus vai agir na vida da pessoa, né? Às vezes ela só precisa de uma palavra mesmo, ou de alguém, como elas viram, como você teve muita fé. No caso da sua filha, os médicos precisavam ver para que Deus, né, se manifestasse a eles. Então a gente, né, vê pelo testemunho realmente que é muito então, forte. se não fosse isso, eu acho que a gente não estaria aqui. Então, assim, a minha palavra realmente é gratidão. Gratidão pelos irmãos, pela família. Gratidão por Ele ter me escolhido. A pastora quer continuar? Glória a Deus. Então, assim, às vezes tem muitos irmãos que eu citei aqui, né, algumas vezes, murmura muito, reclama muito. Tem um detalhe que a gente não comentou, né? Quando o Gil ele estava pedindo oração, ele mandava os áudios dos médicos. Mandava. Ele mandava. Irmãos, eu não sei se você ficou sabendo dessa parte, né? Soube sim. Quando eu falo, lembra que eu dei o conselho lá no início para minha prima, separa dele. Eram os conselhos que eu dava. Irmãos, procure saber com quem você conversa, o que você conversa. Porque, olha, nem todo mundo quer o bem da gente, não. Não quer. E quando o Gil recebia aquelas ligações do hospital, o que ele fazia? Ele jogava. Porque ele, na cabeça dele, ele estava tentando mostrar para todo mundo o que estava acontecendo ali, sabe? Ele queria deixar todo mundo atualizado, exatamente. Só que não é porque você está na igreja, irmão, você está procurando tua santidade. Procura saber quem de fato tem o amor de Deus dentro do coração. Quem tem amor. Agora, se ela tiver um amor, tiver um pouquinho de raiva, um pouquinho de rancor, um pouquinho de... Não. Não desabafe com essa pessoa. Desabafe realmente com aquela que você sabe e acredita que tem somente amor. Porque Gil, ele espalhou esses áudios. E Deus começou a parar de trabalhar. Deus não conseguia trabalhar na minha saúde dentro do hospital. Tinha um bloqueio para ele trabalhar. Tinham pessoas que choravam, mas não acreditavam que eu ia voltar. Sabe? Não acreditava, irmão. Era como se você estivesse orando, como se eu estivesse buscando pela Clara, mas sem acreditar. Existiam pessoas. E o que aconteceu? A pastora simplesmente, né, teve uma outra pessoa também que tinha sentido que não era para ele espalhar os áudios, né, que era a irmã Raquel. E aí a pastora ligou para Gil e falou: Gilberto, a partir de hoje, os áudios só vai ser enviados para mim, para a pastora Dorli, para ele, né? E eu acho que para minha mãe, se eu não me engano. Mas na mesma semana que isso foi feito, não tem quando você começa a fazer batimentos cardíacos? Meu coração começou a bater. Sabe? Foi automático, agindo.
Porque parece que coisa negativa existe dentro de qualquer igreja. São pessoas, são carnes. Eu não senti raiva, não senti ódio, não senti tudo isso. As pessoas é carne, né? Então, eu peço, né, que procure a pessoa certa. Isso acontece, né? A gente não pode generalizar, mas como a gente estava falando a respeito do processo, são pessoas que estão dentro da igreja e muitas das vezes não suportam o processo. E elas param, e elas começam a ver, poxa, parece que, né, como a gente comentou, parece que para mim tudo é mais difícil, parece que só eu que sofro. E às vezes ela está no processo dela, e todos somos diferentes. Nós somos um corpo onde Cristo é a cabeça, e cada um tem a sua função. E Deus vai trabalhando para que essa pessoa seja forjada no meio desse processo. E elas não aceitam, e elas param. Aí quando ela para, começa a não ter mais fé, não começa a acreditar. E talvez quando chega um momento desse, onde a pessoa ela tem que ter uma fé sobrenatural, ela não tem. Aí para ela é mais fácil fazer o quê? Não, vamos cair na realidade. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem milagre, mas eu acho que tanto, né, como naquele momento o milagre, ele necessitava de uma fé sobrenatural, as pessoas começaram a crer errado. Falar, não, né? Talvez pensamento, talvez no momento quando eu mandava os áudios, né, e as pessoas conversavam ali, imagino eu, falar, não, tadinha, não tem mais jeito, porque, né, nesse momento você estava para os médicos eu tinha perdido, exatamente, estava desenganada, para eles realmente. E se eu sobrevivesse, eu ia ter que estar fazendo hemodiálise, né? Meu rim já estava tudo acabado, né? Foram mais de 85% do meu pulmão. Para vocês terem ideia que Deus, ele é tão grande, tão vivo na minha vida, que em 30 dias, irmãos, a pneumologista em Paranaguá, ela chorou comigo. Quando eu fiz o exame, com 30 dias depois de todos os exercícios, tudo, que ela olhou, ela falou assim, Vanilda, eu não acredito, teu pulmão voltou 100%. Nenhum paciente me entregou um diagnóstico com tão pouco tempo. Você lembra a porcentagem que você tinha teu pulmão funcionando? Chegou a funcionar? Menos de 15%. Menos de 15%. Ficou sem sequela nenhuma? Sem. Assim, minha visão, o meu grau de óculos que mudou um pouquinho, né? Mas isso para mim, eu estava morta para os homens. O que é isso? Mas quem decide é Deus, né? Ah, sim. A pastora está falando com a nossa produção. A pergunta aqui dos astronautas, como é que fala? Não, esse Dos foi, ouvintes, né? Esse foi propriamente até da pastora, né? Pois Qual que foi esse episódio com o Dr. Lucas? O Dr. Lucas era quem estava cuidando da Clarinha? Sim, foi o Dr. Marcelo, o Dr. Lucas e o Dr. Ralph, né? Que o Dr. Ralph foi que fez a cirurgia na Clara desde que nasceu. Então ela faz acompanhamento com ele e agora com toda a equipe neurológica do Angelina Caron. E o Dr. Marcelo, eu tinha proibido de entrar no quarto. Proibido. Você não pisa mais aqui. E ele me obedeceu, porque ele falou, opa, é uma mãe, né? E aí o Dr. Lucas, esse que eu peguei a tesoura, né? Que ele chegou lá quase lá no quinto dia, lá no quarto dia, para olhar a ferida no telefone. E eu falei, tu vai pegar essa tesoura. Ele deu um passo para trás. Opa, a mulher vai furar meu olho, né? Mas eu vou falar, irmãos, na situação que eu estava, essa era a minha vontade. Que eu não queria que ele enxergasse nada no meu celular. O senhor vai pegar essa tesoura aqui e vai abrir aquela atadura e vai olhar aquela ferida, porque eu não consigo mais olhar a ferida da minha filha, de tão grande que estava a ferida dela. Eu falei com ele, você vai abrir e vai olhar. Ele pegou e fez isso. Quando Deus tirou tudo aquilo de dentro do meu coração, eu fechava os meus olhos, né? E falava bem assim, a primeira coisa que veio eram os dois. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele tocou no Dr. Marcelo, que estava proibido de entrar no quarto, e foi lá. Ele da porta, ele falou, mãe, eu sei que eu não posso entrar, mas eu precisava conversar com a senhora. Eu falei, eu também preciso falar com o senhor. E ele entrou. Ele falou, eu preciso te pedir desculpas. Da forma, ele é um médico. Ele ia ganhar o quê com aquilo? Mas Deus, quando manda, até o diabo tem que obedecer. Tá? E aí ele foi me pedir desculpa de quando ele fez a recepção minha com a Clara. E eu falei bem assim, doutor Marcelo, o senhor está desculpado, mas eu tenho que te pedir desculpa, porque eu ia jogar o senhor por essa janela. Meu Deus. Ia jogar ele pela janela.
E quando o doutor Lucas entrou na parte da tarde, eu falei, doutor Lucas, eu preciso falar com o senhor. Porque o perdão, gente, não é só eu ir lá com o Senhor, Senhor, me perdoa. O Senhor arrancou todo aquele ódio. Não, se você tiver a oportunidade de chegar até aquela pessoa, Expressar, né? Vá, porque você vai se sentir muito melhor e Deus vai agir de uma forma tremenda. Eu fui, abracei o doutor Lucas, sabe? Eu falei, ele é pequeno, sabe? Lourinho, ele, novo. E aí, eu falei, assim, doutor Lucas, me perdoa, porque eu falei tantas coisas, que você era um alunozinho, né? Que você não honrava. Você falava pra ele? Falava. Você não honra esse carimbo teu, a tua assinatura não vale de nada. Tudo você tem que ficar pedindo o doutor Ralph, sabe? Na hora da ira ali, eu estava nervosa. Talvez Deus tratou com você, e quando você foi pedir perdão, Deus estava tratando com ele também. Sim. Porque talvez poderia ser algo que marcasse a vida dele. Sim. E proporcionar algo maior ainda, né? Sim, até ele, eu acho que serviu também. Eu acho que Deus trabalhou num todo ali. É um processo talvez que ele tinha que passar, talvez Deus já está preparando ou preparou, não sei se é evangélico ou não, pois talvez por encontro. Mas ele né? ouviu muito falar de Deus na minha boca lá dentro. E eu pedi perdão aos dois, mas o Dr. Ralph, eu não tinha oportunidade de ver ele, a não ser quando eu vi ele na UTI dizendo que a Clara tinha se livrado da meningite. Quando eu fui ver ele, foi no consultório, quando ele se emocionou, né? Quando viu a Clara andando. E eu falei com ele assim, sorriso lindo, né? O senhor acredita que eu ia quebrar os seus dentes? Eu tinha que falar isso para ele saber que Deus era na minha vida naquele lugar. Porque se eu não falasse, eu não estava mostrando para aquele médico que Deus não era nada na minha vida. E eu falei com ele, falei, doutor Ralph, eu só via eu quebrando os teus dentes. O senhor pode pensar, eu sou um homem, você é uma menina, uma mulher, né? Achava que eu não... Mas a força que eu estava lá dentro, eu ia quebrar os seus lindos dentes. Mas eu vim aqui hoje para o senhor ver a minha filha e te pedir perdão. Porque o que eu senti lá não é o que eu estou aqui agora, que Deus arrancou de mim. Então agradece o Senhor, agradece a Deus. Eu falei com ele, agradece que Deus não deixou fazer isso com o senhor. E qual foi a reação dele? Ele me abraçou. Ele me abraçou. Nesse dia, para você ver, eu tenho as fotos com ele, né? Ele, a Clarinha, eu. Falei, vamos tirar uma foto para a gente comemorar, né? E aí tiramos uma foto com o Dr. Ralph. Eu amo eles de coração. Hoje a gente faz tratamento, né, com eles, tudo. Inclusive, segunda-feira, vai eu estar lá no Angelina Caron, né? Vou sair às 6 da manhã com a Clarinha. E essa é a minha caminhada, né? Sem murmurar, sem reclamar. Aí, às vezes, eu saio 3 horas da manhã para ir para Curitiba. Frio, calor, né? Jesus, muito obrigada. Nossa, a menina está agradecendo porque vai 3 horas da manhã. Não, porque Deus levantou pessoas para me levar, um transporte para me levar, um transporte para me trazer. Eu vou reclamar do horário? Para, irmão, e pensa que tudo é provisão do Senhor. Mas tem muitos que ficam ali chorando à toa. Gente, a vida do Senhor está aí. Então hoje você tem que ver o que você tem. Viva o que você tem. Eu tinha o que eu tinha antes, hoje eu não tenho mais. Então eu vou viver com o que eu tenho hoje. Eu vou viver o que eu sou hoje. Nossa, mas eu vi uma pessoa linda, maravilhosa. Eu quero também. Não, irmão, não é assim. Deus, Ele está nos libertando. Quando você pede, eu peço, Senhor, me ensina a viver pela fé. Nós vamos precisar, né? Vamos precisar. Então, se Ele está te tirando, deixa eu tirar. Você tem que aprender. Você vai precisar aprender. Viver pela fé, né? Então assim, não murmure do que você tem hoje. Viva o que você tem hoje agradecendo. Porque tem gente muito pior que você. Muito pior. Você não faz ideia. Meu Deus. Talvez, né? Você tenha entrado nessa live, você esteja, talvez depois, não seja agora, nesse momento. Estamos na sexta-feira. São exatamente agora 9h36. Independente do horário que você possa estar assistindo, o dia vai ficar salvo. Mas que tudo isso que foi falado através do testemunho da Ivanilde, toda a sua história de superação, o seu processo, tudo aquilo que Deus fez com que ela passasse, um momento onde ela teve resiliência em não se afastar nem para a direita, nem para a esquerda, onde ela teve também um momento de expressar a gratidão dela. Tudo isso, essa história dela, que possa servir para a sua vida. Que no momento que você possa estar passando, em algum momento que ela pegou e passou, você possa olhar para a sua vida e ver realmente, Deus é comigo. Porque enquanto nós temos fôlego de vida,
enquanto nós temos oportunidade, sabe, de dobrar os nossos joelhos, talvez no momento onde tinha, como a gente diz, toda a liberdade, a autoridade. Isso eu sempre falo na minha célula, quando você tem todo o direito de você talvez reclamar, quando você tem todo o direito de pegar e olhar para cima e dizer: Senhor, por que isso acontece comigo? Em vez de você pegar e falar coisas que você deveria ter o direito de falar, você falar ao contrário, falar: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, porque eu sei que o Senhor está no controle. E de alguma forma você falar e surpreender. É que nem um filho surpreende o pai, né? Você é mãe, você sabe disso. Quando o filho, ele faz alguma coisa de errado, e o pai vai para corrigir, vai para educar. Talvez aquele olharzinho, talvez um gesto, uma palavra, fala pedindo perdão, pedindo desculpa, aplaca o furor, né? Já abafa, já, né? Move o coração do Senhor, aquebranta, né? Eu acho que é o amor que sai da gente, a sinceridade. E em relação a tudo que nós estamos falando aqui, você é abençoado, eu sou abençoado, irmão André, né? Todos nós somos abençoados, nós estamos aqui hoje, né? Para a honra e a glória do Senhor. Você também, né, irmão Jackson? Muito abençoado. Não fique olhando quem está sendo abençoado. Corra atrás da sua bênção. Sabe por quê? Porque cada um tem uma cruz para carregar. Eu já falei, né? Meu esposo às vezes cita, Gil. Ele fala bem assim: você fala um negócio bem legal. Quer ser abençoado como eu? Carrega minha cruz. Carrega minha cruz. A gente às vezes só vê o lado bom da vida da pessoa. As pessoas ficam, exatamente. Nossa, a irmã Vanilda conseguiu isso. O irmão Gilberto, meu Deus. Sabe o que é isso? É o Senhor. É o Senhor. É a sinceridade com o Senhor. É o amor sincero com Deus. Porque tem muitos que, eu vou falar, não brinca com o Senhor, não. Não brinca de ser crente, não, irmão. Não brinca. Não brinca, porque eu te conheço por fora, Wagner, irmão André. Mas Deus conhece cada um por dentro. Por dentro. Então não brinca, né? Às vezes você acha que está escondendo do pastor e da pastora. Que nada. Deus está, ó. Gostaria de ler o comentário da pastora aqui, agradecendo, né? Nosso mais sincero agradecimento à irmã Ivanilda Botelho. Amém. O testemunho que você compartilhou não foi apenas uma história, foi um derramar da graça de Deus, um lembrete vivo do que Ele ainda realiza milagres no meio do seu povo. Amém. E nós Amém. agradecemos a sua Glória presença. Fomos muito edificados, muito mesmo. Eu já ouvia falar de você. A pastora falou assim: Evanildo. Mas não conhecia a história. E foi muito, muito edificante mesmo. Amém. Saber das suas lutas e principalmente como você venceu em Cristo. Amém. Né? E serve de exemplo para nós que, às vezes, como você falou, a nossa dificuldade parece bastante, parece grande. Mas às vezes, olhando o testemunho de outra pessoa, você fala assim: nossa, o que eu estou vivendo não é nada. Exatamente. Né? Então, eu quero pessoalmente, particularmente, agradecer muito a você pelo testemunho, né? Irmão Wagner. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por abrir seu coração, falar, né? Eu tenho algumas coisas na minha vida assim que eu passei e é difícil falar, né? Eu vi em algum momento você quase, né, veio aquela lágrima onde que você lembra, né? Você, a pessoa que viveu aquilo ali, sentiu na pele, é muito difícil falar. Então, obrigado por você ter aceitado, abrir seu coração, falar de tudo que Deus fez e continua fazendo. Quero dizer que Deus é na sua vida, né? Amém. E nunca cesse de falar das maravilhas que Ele fez, e ainda vai continuar fazendo. Amém. E agradecer a todos, né, que esteve conosco. Obrigado por você que está, né, conosco até agora, você que compartilhou, você que fez um comentário, isso é muito importante, né? Deixe talvez a sua sugestão de próximas lives, né? Próximo podcast, isso? Olha, podcast. Estamos ficando chique. O povo do Marisol tá ficando chique. Eita, não tá? glória! Nós estávamos tudo nervoso, né? Nossa, vamos suando. O que vai acontecer? Mas esperamos sim que possamos alcançar vidas, pessoas desanimadas, com a fé abalada, que possamos alcançar você que está precisando. Eu creio. Amém. E é uma palavra-chave, é gratidão. Seja grato, que Deus vai te honrar. Glória a Deus. Jesus. Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa, consideração? Não, a minha já... Tua fala encerrou? Minha fala Glória encerrou. a Deus. Glória a Deus. Vanilda. Amém.
Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoa. Em nome de Jesus, cada um que ouviu, que compartilhou. Aí, em nome de Jesus, muito obrigado. Quem tiver curiosidade, né, que às vezes não dá para a gente estar respondendo, olhando, que quiserem saber um pouco mais, podem vir até a mim que a gente tira dúvidas, conversa, tá? É porque a nossa vida é para edificar a vida do próximo. Nós temos que contar isso para edificar a tua fé. Não é para você contar historinha de carrochinha, não. É para edificar a tua fé que Deus faz de verdade. Glória Amém? a Deus. Amém. Amém. Eu quero orar. Vocês deixam eu orar? Eu Amém. gosto de orar. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Quero orar pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar pela essa pessoa, talvez que você compartilhou e sabendo que nesse momento ela precisava ouvir o testemunho da irmã Ivanilde. Talvez não seja algo parecido, mas é um momento que ela precisa, né, por mais que a condição possa ser adversa, lá de dentro ela buscar uma fé sobrenatural, porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos que Deus está operando. No momento onde você dobrar os seus joelhos agora, quando você interceder por essa pessoa, ou até mesmo pela sua vida, peço que você feche os seus olhos por um momento. Eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um que está assistindo comigo neste momento e vai assistir ainda, Pai. Tu sabes, ó Pai, qual pessoa que precisa neste momento ouvir, Senhor Deus, esse testemunho, aumentar a sua fé. Talvez, Senhor Deus, essa pessoa tenha se sentido tão para baixo. Talvez essa pessoa tenha passado um processo onde ela não tem suportado e ela não tem visto, Senhor, a luz no fim do túnel. Mas que nesse momento, que esse testemunho possa edificar a sua fé e sabendo que é um Deus no céu, um Deus que sonda e sabe o que está no nosso coração. Por mais que as condições possam ser adversas, por mais que tudo que possa estar acontecendo está indicando, talvez por uma derrota, talvez para que ela pegue e acabe com a sua vida, eu não sei, ó Pai. Tu sabes de todas as coisas, mas que o Teu Espírito possa atuar e que cada palavra, que cada momento que nós passamos e que essa oração possa alcançar essa pessoa, possa trazer o refrigério necessário e ela possa olhar para o céu e com a fé sobrenatural do Teu Espírito que nela está, possa clamar: Abba, Pai, Paizinho. Toca, Senhor Deus, em nome de Jesus. Restaura forças, ó Pai, neste momento. Revigora, Pai querido, pessoas que possam estar, independente se é num leito do hospital, independente de pessoas que estão intercedendo por pessoas que estão no presídio neste momento. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, que cada pessoa seja alcançada e que elas possam se levantar no meio aonde ela possa estar caída e falar, Senhor, das maravilhas, o qual o Senhor irá fazer no nome de Jesus, porque assim nós cremos que o Senhor irá fazer, irá operar, Pai. No nome de Jesus eu te agradeço. Agradeço pela vida da Ivanilde, agradeço pela vida do André, do Jacques que está aqui conosco, e de cada um, Pai querido, que fez parte dessa live. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Assim seja, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, fique com Deus e na paz.